Vamos lá resolver a questão de número 145. Um artesão irá confeccionar dois sólidos, um prisma reto de base quadrada e um cilindro circular reto. Ele deseja que os sólidos apresentem a mesma altura e que as medidas do lado do quadrado e do raio do círculo devem ser de tal maneira que não permita introduzir um outro sólido. Sendo R o raio do círculo e L o lado do quadrado, o intervalo do valor R que satisfaz o desejo do artesão é. Gente, como ele disse que esses sólidos terão a mesma altura, eu vou olhar só para a base. Então nós teremos aqui dois sólidos. Um é o quê? Um prisma reto de base quadrada. Então eu vou desenhar aqui um quadrado. Aqui o prisma reto de base quadrada. Certo? Aí ele disse também que vai ter o quê? Um cilindro circular reto. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar a base do cilindro aqui inscrito na base desse quadrado. Tá? Aí o que acontece? Aqui é a medida do raio, na verdade, ó, do raio da base do cilindro. E aqui nós teremos a medida do lado da base do quadrado. Aí se você observar, ele quer que uma figura se encaixe perfeitamente na outra, de tal forma que não sobre espaço e uma não entre na outra. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui outro círculo, agora circunscrito à base do prisma. Bom, então, vou colocar aqui outro círculo circunscrito à base do prisma. E aqui é o lado. Gente, qual é a relação que eu tenho entre o lado desse quadrado e o raio da base do círculo? Observe que se eu prolongar aqui, também vai ser a medida do raio. E como aqui é a medida do lado, quer dizer que esse lado aqui, ele é igual a quem? A 2R's. Só que pela condição que ele pediu, você vai dizer o quê? Você vai dizer é que esse raio, ele vai ser um valor que tem que ser maior do que L sobre 2. Eu estou fazendo igual se fosse para encaixar perfeitamente. Então, a primeira condição que eu tenho aqui na questão é que a medida desse raio seja maior do que quem? L sobre 2. Para ele não conseguir se encaixar perfeitamente, é que sobra um pouquinho e ele não entra na figura. Ele não vai entrar. Então, qual é a condição que diz inicialmente que o raio é maior do que o L sobre 2? Eu posso eliminar a letra A letra B e a letra E. Então, eu fico em dúvida entre a C e a D. E agora, o que é que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a medida desse raio em função agora de quê? Desse círculozinho aqui maior. Ó. Se eu puxar para cá, gente, se eu puxar para cá, ó. Deixa eu puxar mais retinho aqui. O que é isso daqui? Eu consigo formar um triângulo retângulo. Se eu prolongasse, aqui era a diagonal desse quadrado. Vocês concordam comigo? E se eu puxasse até aqui, era a medida do raio desse novo círculo. Gente, vocês lembram como é que se calcula a diagonal de um quadrado de lado L? É quem? L raiz de 2. Só que eu quero que essa medida, ela fique aqui em cima de tal forma que ele não encaixe na figura, ele não entre na figura. Então, esse pedacinho aqui é a metade da minha diagonal, é a metade. Então, quem é a metade dessa diagonal aqui? A metade dessa diagonal é L raiz de 2 sobre 2. Então, essa daí é a outra condição que eu devo ter, L raiz de 2 sobre 2, para que as figuras satisfaçam a condição desejada. Então, o nosso gabarito aí fica sendo a letra D de dado. Aqui dá a ideia de quê? De sólido inscrito e circunscrito. Inscrito é quando está assim, ó, dentro, bora falar assim, ó, dentro. E circunscrito é quando está o quê? Fora. Dentro e fora, como assim? Tangenciando os lados ou os vértices. Combinado? Gabarito, letra D de dado.